Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na luz. Bom, primeiro peço desculpas enfim, acho que os cachorros aqui da vizinhança estavam animados esperando o início da live, todos resolveram falar ao mesmo tempo do que eu. Mas daqui a pouco eles se acalmam. Entrei pontualmente às 4 horas, mas vou esperar uns 3 minutinhos para o pessoal ir entrando, quem estiver online, quem estiver disponível para conversar um pouquinho comigo. Hoje o assunto dessa live é medicalização da infância, né, diagnósticos. Então vamos aguardar um pouquinho, daqui uns 3 minutinhos eu começo. Em alguns momentos pode ser que eu desvie o olhar aqui de vocês, mas porque abaixo de mim tem um relógio para eu ir controlando o tempo, né? Já que quando a gente abre aqui o ao vivo, a gente perde um pouco essa noção da passagem do tempo, e o Instagram tem esse limite, né, de 1 hora. Então, eu preciso controlar um pouco o tempo. E pro lado aqui esquerdo, eu tenho uma pequena pauta do que eu pretendo falar, porque se eu deixar solto, eu acabo falando demais. E aí, mais uma vez, eu perco a noção do tempo. Então, justificando, né, que às vezes eu vou olhar um pouquinho para baixo, olhar um pouquinho para a esquerda, para eu não me perder no tempo, para eu administrar bem aqui o tempo e o Instagram não derrubar essa live, eu conseguir salvar no IGTV para quem não conseguir estar aqui ao vivo, poder assistir depois, certo? No meu Instagram pessoal, eu costumo fazer lives mais no horário da noite, mas às quintas-feiras, esse horário da tarde é um pouco mais tranquilo, então resolvi fazer aqui à tarde. Como vai ficar salvo, acredito que não vai ser um grande problema, caso, enfim, alguém interessado no tema não consiga estar aqui ao mesmo tempo do que eu, mas aí depois consegue assistir também no IGTV, certo? Então vou só beber aqui um pouquinho de água para começar. Apesar do Instagram dar pra gente aqui 1 hora pra gente falar, eu acredito que o tema vai ser um pouquinho, vai ocupar menos tempo do que isso, né? Pelo que eu tenho aqui pra falar, talvez uns 30, 40 minutos, mas acredito também que há um tempo bom que não sobrecarrega ninguém de informação, não fica cansativo também o assunto. Então, vou começar. E aí, conforme as pessoas forem entrando, pode ir, enfim, fazendo perguntas e vai acompanhando. E como eu falei, vai ficar salvo no IGTV, então quem não conseguir acompanhar desde o início tem a possibilidade de retornar lá e ver desde o início depois. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Praça, sou psicóloga infantil e escolar. Trabalho em uma prefeitura acompanhando 6 unidades de ensino, sendo 3 creches, uma escola de educação infantil, uma escola do pré ao 5º ano e uma escola do pré ao 9º ano. Então, abarca, enfim, diversas faixas etárias. Eu sou especialista em dificuldade de aprendizagem, tenho certificação internacional em autismo e TDAH, e é importante essa informação sobre a minha formação, minha especialidade, porque tem bastante a ver com o tema de hoje, né, que são os diagnósticos e a medicalização da infância. Então, vou voltar a falar um pouquinho de mim, porque a escolha do tema tem bastante a ver com a minha trajetória profissional. Eu sou formada numa faculdade pública, né, pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né, fiz psicologia lá, as especializações e as certificações não, né, mas a minha graduação originalmente é de lá. E a UERJ, na psicologia, né, ela tem uma formação que nos ensina bastante a visão crítica sobre vários assuntos.
um desses assuntos eram os diagnósticos, principalmente na infância. Respondendo o tema. Diagnósticos e medicalização da infância. Certo? Então, seguindo. Só para tirar a dúvida aqui, que aí a pessoa, né, enfim, já se identifica com o assunto. Então, na UERJ a gente tem essa formação que é um pouco mais crítica e questionadora sobre vários assuntos, inclusive diagnósticos de uma forma geral, mas principalmente quando o diagnóstico é dado na infância. E lá, na minha trajetória acadêmica, eu tive muito contato, né? Enfim, fiz o estágio no SPA na parte de psicologia clínica infantil, psicopedagogia, então eu já comecei desde a graduação a ter contato com essas crianças que tinham ou algum diagnóstico já fechado efetivamente, ou então uma suspeita de, né? E aí estavam ali para uma intervenção específica voltada para aprendizagem ou para questões comportamentais, mas que seriam com queixa original da escola, né? Com a escola se queixando disso e encaminhava lá para o SPA. Então, desde a minha formação, eu tenho contato com isso, porém, na época, pelas orientações todas, né, que a gente tem nessa fase da vida, era uma visão bem crítica. Acabei a faculdade, passei no concurso público e minha primeira lotação foi num centro municipal de atendimento educacional especializado. Para quem é da área, né? Eu não era da área, então eu realmente desconhecia o que se trabalhava nesse lugar, né? Nesse tipo de lugar. E chegando lá, eu me dei conta que o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado era um centro de AEE, né, que é uma sigla bem conhecida, mas que na época eu fui apresentada, que é o atendimento educacional especializado, que é como se fosse um atendimento pedagógico específico para crianças com deficiência, 99% com deficiência, mas também poderia ser com algum outro tipo de transtorno, com síndrome. Olha, eu vou falar de depressão, já tá na pauta, falar de depressão, é um dos quadros que eu quero falar, até porque estamos no Setembro Amarelo, né? Enfim, entrando nesse centro, eu comecei a tentar usar a minha formação, que era crítica, para olhar aquilo que estava dado ali e que não parecia que não era coerente. A minha prática parecia não ser coerente e por isso abri meus horizontes. E hoje estou aqui para tentar, enfim, debater isso com vocês sobre esses dois lados, na verdade. A importância da gente ter uma visão crítica para os diagnósticos e também da gente considerar que eles existem, né? Parece uma coisa banal, mas é muito importante. Então, por isso, escolhi esse tema de hoje. E como sou especialista em dificuldade de aprendizagem, tenho essas certificações, acaba que muitas pessoas me questionam, né, sobre esses assuntos. Então, escolhi falar sobre isso com vocês aqui hoje. Bom, vamos lá. Para a gente considerar esses dois lados, o lado de será que tem mesmo isso? Será que tem mesmo a depressão? Será que tem mesmo o TDAH? Será que tem mesmo o autismo? E o outro lado de sim, existe o autismo, existe o TDAH, né? Não vamos negar a existência de nenhum transtorno nesse sentido. O que a gente tem dos dois lados? Primeiro, do lado que abre brecha para a gente questionar os diagnósticos, nós temos um documento. Não sei se todo mundo que está aqui me assistindo é da área da saúde, né? Então, se todos forem, me desculpe, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Que é o DSM-5. O que é o DSM-5? De uma forma bem resumida, para que todos que estejam aqui consigam entender, né? Independente da formação. O DSM é um livro, né? Que é um documento que é lançado no formato de livro, com diagnósticos e códigos que vão identificar esses diagnósticos. De uma forma bem resumida, é isso. Ele é criado por uma associação de psiquiatras e muitas pessoas... E está na sua 5ª edição, né? Por isso DSM-5. E muitas pessoas questionam por que tudo agora é doença, né? Porque nessa 5ª edição do DSM, que foi lançada em 2013... muitas coisas que antes não eram vistas como um transtorno, como uma doença, começaram a ter um código ali,
né? Então, a serem consideradas doenças, transtornos. Então, muitas pessoas questionam o DSM, essa quinta edição, pelo excesso de diagnósticos. Então, aí nós temos um lado do debate. Do outro lado do debate, a gente tem alguns profissionais que costumam usar a seguinte frase: calma, mãezinha, que geralmente se dirige à mãe. Toda criança tem seu tempo. E, de fato, toda criança pode ter seu tempo de desenvolvimento, né? Uma desenvolve, vai andar mais rápido, outra demora mais a andar, por exemplo, ou a falar. Porém, não é tão aberto assim quanto parece ser essa frase. Existem os marcos do desenvolvimento infantil que vão ali moldar uma média, né? Em que mais ou menos com quantos anos a criança tem que começar a falar? Mais ou menos com quantos anos a criança tem que começar a andar? E aí, a partir do comparativo, do quadro que a criança apresenta com esses marcos do desenvolvimento, a gente consegue avaliar se a criança está ou não com atraso naquela habilidade, como, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, a fala e o andar, né? A questão motora, o desenvolvimento motor. Então, quando a gente fala que toda criança tem seu tempo, a gente acaba desconsiderando os marcos do desenvolvimento infantil. Esse é o outro lado do debate, né? Se você está aqui desde o início e ouviu os dois lados do debate, me diz de que lado vocês estão mais, né? Eu tô no meio e vocês, me falam, vocês estão mais do lado de questionar o DSM-5, vocês estão mais do lado de toda criança tem seu tempo? Vai conversando comigo aqui. Então, eu trouxe aqui, mais uma vez, para quem não estava aqui desde o início, estou olhando para o lado só para não me perder na pauta aqui, para não alongar muito tempo, né? Então, eu trouxe aqui 4 pontos, 4 transtornos, entre aspas, vocês já vão entender por que as aspas, que são muito confundidos, né? Por exemplo, como que eu vou, pegando até o que me perguntaram aqui sobre depressão, como que eu vou saber se aquela criança tá triste ou se chega a ser a depressão? Como que eu vou saber se aquela criança tá com medo ou se é uma fobia? Como que eu vou saber se aquela criança está preocupada com alguma coisa ou se ela está com ansiedade? E por último, que é o que mais me perguntam, e eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo aqui para a chave da questão sobre esse assunto, como eu vou saber se aquela criança é agitada ou se ela tem TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para a gente responder essas 4 perguntas, eu botei aqui as 4 só porque são as mais comuns, né? São as mais recentes, né? Que me fazem a todo momento. Mas a gente poderia ficar aqui o tempo todo questionando se é um ou se é outro, se é um ou se é outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando chega um caso, por exemplo, vou pegar o TDAH, como eu falei, é o que mais aparece para mim. Se chega uma família falando que a criança é muito agitada, o que vai me guiar se aquela criança é, entre aspas, só agitada ou se chega realmente, a agitação chega a ser o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? A primeira coisa que a gente tem que considerar nesse caso, em todos os outros casos, é a relação que essas patologias, como estão postas lá no DSM-5, tem a ver com o mundo atual e com as cobranças da sociedade. Então, pegando o ensejo do TDAH, que eu estava citando aqui de exemplo, hoje em dia o nosso mundo, ele é um mundo agitado. É um mundo que tudo é para ontem, as interações são todas quase que instantâneas, né? A gente quer falar com uma pessoa, a gente não precisa mais esperar estar com a pessoa, né? A gente pode ligar e mais ainda hoje em dia, às vezes a gente está ocupado ou a pessoa está ocupada, a gente manda uma mensagem no WhatsApp e aí quando a pessoa estiver disponível, ela vai ler, vai responder e assim a gente vai se comunicando. Na internet a gente não tem mais uma leitura linear, né? A gente entra num site, tem algum assunto que chama a nossa atenção, a gente clica, já vai para outro assunto, que clica, já vai para outro assunto, lembra que tinha que olhar o e-mail, já abre outra aba para olhar o e-mail.
Então, nós estamos em um mundo que é muito agitado. Acabei, inclusive, de me dar conta de como eu tô acelerada falando. Vou tentar dar uma acalmada, né? Então, a gente tá nesse mundo que é muito agitado. E as crianças estão nesse mesmo mundo que a gente. Então, por que pode ser que a criança não tenha TDAH, seja de fato uma criança agitada? Porque ela está tentando corresponder às expectativas desse mundo, dessa sociedade que é agitada, que é rápida, que é para ontem, que é dinâmica. Então, para avaliar se aquela criança que está ali no consultório tem um transtorno, enfim, né, com a hiperatividade, ou se ela é uma criança agitada por reflexo dessas questões, então precisa de uma análise bem detalhada, bem minuciosa, para diferenciar aí, que é uma linha bem tênue. Assim como, aproveitando que estamos em setembro, vamos falar do Setembro Amarelo, da depressão, que também atinge as crianças, né? Então, alguém morreu e a pessoa tá de luto, tá triste, né? Ela tá com depressão? Não necessariamente. O que vai diferenciar ali o que é a tristeza, o que é a depressão, né, como um transtorno depressivo, que vai precisar de outros tipos de cuidado, muitas vezes medicamentoso também, vai ser essa análise cuidadosa e detalhada sobre os motivos, sobre a frequência, sobre a duração. Então, não é simplesmente tá triste, tá deprimido, é agitado, tem TDAH, tem medo, então tá com fobia. Não é tão automática assim a análise. Bom, e por que as pessoas buscam esse diagnóstico, né? É uma busca, muitas vezes, por um nome àquilo que ela vê que não se encaixa ou que tá estranho, né? Como nas palavras de alguns pacientes mesmo, né? A busca por um diagnóstico é a busca por um alívio, de dar nome a alguma coisa que se sente ou alguma coisa que a gente observa. Então, quando eu atendo, por exemplo, muitas famílias que têm crianças com suspeitas de TDAH, a busca pela criança ter aquele transtorno, né? Porque muitas vezes a negativa é bem mais complicada do que a confirmação. É uma busca por uma terceirização, digamos assim, como se fosse não fui eu que tive culpa nisso, né? É ele que tem o TDAH, ou eu não tenho culpa disso que eu sinto, né? É a depressão ou é a ansiedade. Como as pessoas tentam se aliviar no sentido da culpa que vem junto. O que não significa que elas tenham culpa, e por isso o processo diagnóstico deve ser complexo, demorado, detalhado, e o retorno disso para a pessoa que está ali, seja para ela própria ou referente à criança, né? Tem que ser com o maior cuidado possível, com o mais carinho possível, porque a confirmação de um diagnóstico, por mais que a pessoa muitas vezes esteja assim, naquela angústia de dar um nome para o que ela está sentindo, mas a confirmação desse diagnóstico, ela traz um luto ali, né? De como se aquilo fosse um fim. Então, quando a gente dá um retorno, né, um feedback sobre um processo diagnóstico, o mais importante não é o nome que você vai dar para o que o paciente está sentindo ou para o que ele observa que o filho tem, né? Como o filho se comporta. O mais importante são as orientações a partir dali. Então não adianta a gente entregar um relatório maravilhoso com todos os detalhes dizendo no fim que a criança tem o TDAH, por exemplo, se a família não sabe o que fazer com isso, né? Porque ter TDAH não é um fim, não é? Ah, tá, então tem TDAH, acabou. Não, tem TDAH e por isso vamos agir dessa forma, a escola pode proporcionar o ensino desse jeito e ir orientando a família. Então, mais importante do que o nome são as orientações que vêm com o diagnóstico. Tô vendo que o pessoal comentou ali que também tá no meio. Tamo junto no meio aí. E outra instituição que também tem bastante relação
com essa questão do laudo, né, do diagnóstico, do papel, são as escolas. E aí, tanto na minha prática como psicologia escolar, como psicóloga escolar, quanto na minha prática como psicóloga clínica infantil, trabalhando diretamente, né, me relacionando com as escolas dos meus pacientes, eu vejo muitos questionamentos nesse sentido. Primeiro ponto. Por mais detalhado que seja um relatório, muitas vezes o nome, né, com o código lá do DSM, que eu citei lá no início, vem só, né, declaro que fulano de tal tem o transtorno tal, o código do DSM, né, e o carimbo. Mesmo que venha junto um relatório explicando como é que foi feita essa avaliação, que tem algumas orientações, mas geralmente o papel que chega na escola é essa capa, que não tem nada, só tem o código ali do DSM identificando qual é o transtorno que aquela criança tem. Então, ali não diz o que a escola tem que fazer. Então, eu sempre questiono, por que a escola, assim como é bom questionar por que a família, por que o paciente está buscando esse diagnóstico, eu sempre questiono também por que a escola está esperando esse diagnóstico para agir. A família, dependendo do diagnóstico, vai poder pegar esse laudo e dar entrada em alguns direitos, alguns benefícios sociais. Aí, se vocês acharem interessante, a gente pode depois conversar mais sobre isso. Mas para não alongar muito, vamos retomar. Então a família tem esses direitos que ela pode correr atrás. Mas para a escola, efetivamente, não é necessário que tenha esse papel lá arquivado para alguma tomada de decisão. O que acabava acontecendo era que as escolas pediam esse papel como um respaldo para tomar decisões. Então, em escola pública, por exemplo, que tem as salas de recursos, durante muitos anos, o laudo lá na pasta do aluno era como se fosse uma exigência para a criança ter acesso à sala de recursos. Porém, desde 2013, se eu não me engano, o MEC deu uma nota técnica dizendo que a escola não poderia mais exigir o laudo para a criança ter acesso nem à sala de recursos, nem a outros benefícios, né, que ela poderia ter, como adaptação curricular, adaptação de avaliação. Então, que a escola não precisaria mais exigir esse documento médico para fazer a parte pedagógica. É óbvio que para a escola, para os profissionais da educação terem acesso a um nome do que aquele aluno tem, vai facilitar no sentido de estudar, né, tentar entender o que acontece com aquele aluno, por que ele apresenta determinados comportamentos. Porém, mesmo que a gente saiba, por exemplo, que o Joãozinho tem autismo e que por isso ele apresenta X comportamentos, não vai ter em nenhum lugar uma receita de bolo para o Joãozinho. Pode ter falando sobre o que é o autismo, de repente até uma dica ou outra do que fazer com aquele aluno ali na escola. Porém, o que vai funcionar com o Joãozinho, a escola que conhece ele, que precisa avaliar. Então, o laudo, efetivamente, pode até ajudar em alguns pontos, porém, o que eu sempre defendo é que a intervenção, inclusive a intervenção pedagógica na escola, tem que ser a partir de uma avaliação individualizada daquela criança, para saber o que ela já sabe, partir dali e aí sim traçar os seus objetivos e suas metas pedagógicas com aquela criança. Então, para dar um fechamento aqui, eu anotei aqui 3 pontos que são importantes de reforçar, que ao longo aí da live eu já falei, mas que eu vou dar uma reforçada. Primeiro, que é o que eu acabei de falar, intervenção independe do nome. Então, a criança ter um laudo de TDAH não vai dizer o que eu devo fazer com ela, como agir. Né? Pode ajudar, pode embasar a minha tomada de decisão, porém, não tem uma receita de bolo que vá funcionar para todas as crianças com TDAH. Então, eu tenho que avaliar essa criança no sentido de checar quais os comportamentos que ela apresenta. No caso do TDAH, a gente tem uma tríade, né? O déficit, dificuldade de atenção, a agitação e a impulsividade.
Esses 3 pontos vão estar presentes em maior ou menor grau em cada criança. Então, isso por si só já invalida qualquer ação que a gente tente aplicar a todas as crianças com o mesmo diagnóstico. Além disso, essa criança, ela tem a individualidade, a subjetividade dela, ela é um sujeito único no mundo, então isso também tem que ser levado em consideração. Você vê que a gente agindo em cima do comportamento que a criança apresenta acaba sendo muito mais benéfico para a própria criança e para a gente também, que a gente se frustra menos, do que a gente pegar uma receita na internet e compartilhada por outros profissionais, porque deu certo com uma criança com TDAH ou com qualquer outro diagnóstico para replicar em outras crianças. Pode funcionar, ótimo, mas pode também não funcionar nada. O segundo ponto que eu botei aqui como importante para frisar agora aqui nesse final é que para a gente sempre questionar o uso do laudo. Seja para a família, seja para a escola, seja para a empresa, como já aconteceu num atendimento meu de um adulto, né? Tinha 42 anos com suspeita de autismo. Enfim, ele estava respondendo um processo administrativo no trabalho e ele queria um laudo para anexar no processo. Então, é importante a gente sempre entender qual vai ser o uso daquele laudo. Não para a gente impedir a busca ou para a gente acelerar a busca, mas só para a gente conseguir explicar para a pessoa se o que ela procura, o laudo vai poder ajudar de fato, né? Realmente vai responder as dúvidas dela, vai responder as perguntas que a pessoa tem, ou se não é o laudo do documento que a pessoa precisa para responder aquela questão, e sim, de repente, um outro documento ou agir de uma outra forma. Então, é importante a gente entender por que da busca pelo diagnóstico, certo? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui para frisar nesse final é que a emissão do laudo ou não, caso o diagnóstico não seja confirmado, por exemplo, caso a criança lá com suspeita de TDAH seja somente uma criança mais agitada mesmo, sem transtorno efetivamente, a emissão do laudo tem que vir acompanhado da orientação. Então, a criança, por exemplo, não confirmou o diagnóstico de TDAH. Eu vou simplesmente falar para a mãe, não tem não, tá? Beijo, tchau, até a próxima. Não. Né? A gente vai emitir um relatório sobre avaliação e dar as orientações. Afinal de contas, a criança pode não ter confirmado a suspeita ali do transtorno, mas a criança tem apresentado comportamentos que têm chamado a atenção da mãe ou têm chamado a atenção da escola e que, por isso, precisam de alguma orientação, alguma intervenção, alguma ajuda, ainda que não seja devido a um transtorno. Então, a criança, às vezes, é muito agitada, não tem o TDAH, beleza, mas o que a mãe pode fazer com isso? Como é que a escola pode ajudar? Né, essa criança, para não afetar a aprendizagem dela, para ela não ter outros tipos de prejuízo. Então, mais importante do que a emissão do relatório da avaliação, seja confirmando ou não o laudo, são as orientações que vêm em seguida. Não sei se eu respondi todas as questões. Eu falando aqui, eu fui vendo alguns comentários, tentei ir encaixando as respostas. Espero que eu tenha conseguido responder vocês. Realmente ficou dentro do tempo que eu tinha pensado, de 30 minutos a 40 no máximo. E espero ter atendido aí as expectativas de quem estava aqui me assistindo ao vivo. Espero também ter atendido a expectativa de quem assista isso posteriormente no IGTV. Eu me coloco à disposição, ou aqui mesmo pelo projeto, né? Eles sempre que alguém manda alguma questão, eles encaminham para mim, ou no meu Instagram, mesmo profissional, pessoal, que é o psi.anacarolinapraca, né? Que é praça sem cedilha. Então, vocês podem me adicionar lá, pode mandar direct, eu sempre respondo todo mundo. Ou, como eu falei, pode deixar também recado aqui na chave da questão, que eles sempre me encaminham e eu busco ir respondendo também através deles. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou encerrar a live dentro do tempo certinho para conseguir salvá-la no IGTV. Quem não conseguiu assistir desde o início, vai estar lá no IGTV já, aí vocês conseguem voltar lá no início para ver tudo certinho, todo o conteúdo.
ok? Então, muito obrigada, agradeço ao Projeto A Chave da Questão pela oportunidade, por essa janela aqui para falar sobre um assunto que eu acho bem importante. Agradeço a quem assistiu ao vivo ou depois no GTV e a gente se encontra por aí.